boa noite, bom dia, amantes da nona arte. Este é o HQ, o nono Círculo da Arte. E hoje estamos recebendo, na verdade, hoje não estamos recebendo, hoje estamos sendo recebidos. Estamos sendo recebidos aqui no mezanino da Multiverso Geek Store. É isso aí. Muito obrigado aqui, agradecer ao pessoal da Multiverso, as pessoas tão queridas por ter nos cedido esse cenário. E hoje o programa está muito especial, está triplamente, quadruplamente especial, porque hoje, você que está ouvindo isso no Spotify, no Google Podcasts, você vai poder ver esse programa no YouTube, porque este vai ser o programa de estreia do canal no YouTube, no canal do HQ, o Nono Círculo da Arte. E você que está vendo esse programa, você pode baixar ele no Spotify e ouvir no seu ouvido. E como vocês já viram, mas ainda não ouviram, eu estou recebendo aqui dois queridos convidados. Primeiramente ele, que até o mês passado andava com uma barba de profeta da Galileia, Rodrigo Revelante. Olá pessoal, como vai? Estamos aí na estreia, né, animado aí para um novo projeto. É isso aí. E vamos tocar ficha, né? É isso aí, Rodrigo, muito obrigado. E aqui do meu lado, ele, o último filho de Krypton de Santa Maria, Abel da Casa de El. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez agradeço o convite do Dieguinho e vamos lá que o programa promete. E hoje nós vamos discutir um assunto muito sério, muito interessante também. Muito messiânico. Muito messiânico. Super-Homem, o último filho de Deus. Os pontos de semelhança e de contradição entre Super-Homem e Jesus Cristo, o aniversariante do mês. Tá, quem é que começar? Quem é que quer puxar? Não, primeiramente hoje eu vou fazer os reclames. Os reclames. Faço. O reclames hoje vai ser diferente. Eu vou deixar na descrição do episódio e na descrição do Spotify sobre os links das HQs O Mundo Depois do Amanhã, que vai ser lançada por mim e pelo Carlos Lima ano que vem, se tudo der certo. Clandestinos nas Profundezas da Loucura, que vai ser nas Profundezas do Terror. Eu errei o nome da minha HQ. Da própria HQ. Clandestinos nas Profundezas do Terror, que vai ser lançado ano que vem também, por mim e pelo Matias Strebe. O link da Terra X Comics, da Multiverso Geek, do Garajão do Bandini, se você gostar desse programa e quiser ajudar eu continuar fazendo e também comprar coisas para mim, vá lá na minha loja e compre alguma coisa para mim. E por último, daí eu não vou fazer essa parte do reclame, vou pedir para vocês fazer já, estou aproveitando que vocês dois estão aí. Sandman, a gênese de um sonho, que eu, HQ9 está apoiando, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o documentário. Sobre o projeto? O projeto Sandman, a gênese de um sonho, um projeto audiovisual, né, que a gente está desenvolvendo, o Rodrigo e eu, né, cara, o Rodrigo Revelante, meu amigo, e eu, e o Diego está apoiando culturalmente esse material. Ele vai falar sobre um pouco da linha Vertigo, antes da linha Vertigo existir, né, e vai falar sobre a obra Sandman, a importância dela, abordando de forma objetiva cada arco da história, com convidados especiais que nós vamos ter participando do documentário. É um material básico, né, até para quem quer se iniciar e conhecer um pouco do universo do cinema, né, para a pessoa que é letreirada e para a pessoa que não é. Então esse projeto está em andamento, a gente está em produção, a gente está produzindo o do Reino do Amanhã antes, mas depois, terminando o Reino do Amanhã, a gente cai de peito aberto nesse aí para finalizar e ficar um projeto bem bacana para que vocês curtam e se tudo der certo, exibir em algum lugar e depois disponibilizar nas plataformas. E para quem gosta de colecionar DVD, não gosta, não sei se vai prensar. Não, sim, as mídias de praxe a gente vai fazer, né? Beleza. Aí a gente vai, se tudo der certo, a gente vai imprimir no caso na mídia, no DVD, e a gente vai experimentar fazer também alguns pendrives personalizados e tal, pra galera ter o pendrivezinho ali personalizado. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer nessas duas mídias. Pra quem não tem o DVD, ter o ali, ou como souvenir, e como pegar também o pendrivezinho pra colocar no canal. E o DVD vai vir com um saquinho de areia. Aí, pra providenciar, pessoal, cara. Tem areia sobrando lá da construção em em casa. Tá com problema de insônia, né, já jogarei e dorme. Jogarei e dorme. Então tá, gurizada, vamos lá, vamos começar. Eu queria fazer duas advertências primeiro. Tá. Primeira advertência, eu estou de máscara,
a contragosto do anfitrião, que queria que eu estivesse sem máscara tomando café. Mas eu estou de máscara por causa da pandemia. Não, tá certo, a gente tá errado. Aí como eu tô de máscara, eu fico tomando Covid daqui, e daí não pega um no outro. Aí eles podem ficar sem máscara. A barreira, né? É a barreira, tá certo. Mas assim, pode brincadeira, um pouco também de paranoia e um pouco de medo, então eu tô de máscara ainda. Não, tá certo, cara. Quando os piás se vacinarem, aí eu tiro a máscara. Aí a gente volta ao normal. E a segunda advertência, este programa não tem o intuito de esculhambar a religião de ninguém. Não. A gente não veio aqui para sacanear a religião do Hal, nem para sacanear a religião do Jesus Cristo, do cristianismo. É um programa para debater porque o Super-Homem tem essas similaridades, né? Essas similaridades, é um personagem que tem querer inconsciente. Oh, caramba. Isso aqui daí põe preto e branco. Ele tem, como é que se diz, Sabel? Mesmo que inconscientemente, o Jerry Seinfeld e o Joe Shuster, como tinham essa cultura, né? Mais religiosa, ambos eram judeus, né? Ele tem elementos messiânicos. E por isso nós decidimos aí, em homenagem ao JC, que está de aniversário, fazer aí o programa de dezembro, falando desses dois ícones. Por favor, Abel. Eu vou iniciar então minha palestra. Porque é da família do Kalel. Do Zé, da Abel do El, por causa de El. Não, assim, na verdade, eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Michael E. Uslan. Não. Tá, beleza. Esse cara foi um dos produtores, na verdade ele foi o produtor que conseguiu fazer com que a franquia do Batman voltasse aos cinemas em 89. Esse cara ficou basicamente mais de 10 anos batalhando fortemente para que o filme do Batman... tudo a ver o assunto, né? Então, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, tô fazendo o rodeio para chegar lá. Esse cara bateu por praticamente quase 10 anos para que o filme do Batman de 89 fosse... ganhasse corpo. Porque depois da série de 66 o personagem ficou bem desacreditado. Esse cara, antes de chegar a ser um produtor executivo dentro da Warner, o que ele fez, cara? Ele queria dar um curso de história em quadrinho na universidade onde ele fazia faculdade. E o reitor, obviamente, não queria aceitar, porque para ele, quadrinho era um veículo de mídia de massa, uma coisa importante, ok, mas o cara falou assim, tu não vai me convencer de que o quadrinho é uma mitologia moderna para colocar ele como curso dentro da minha faculdade. Cara, sabe como é que ele ganhou o cara? Ele chegou assim, não, tudo bem, ok, mas eu posso, antes de tomar a negativa, eu posso fazer uma observação? Claro. O senhor poderia me falar, o senhor sabe a história de Moisés? E o reitor, sim, então, o senhor poderia falar ela para mim? Isso o Michael Uslan conversando com o reitor da universidade onde ele fazia a faculdade. Aí ele pega e conta a história de Moisés, teve aquela profecia, os primogênitos foram assassinados, a família colocou Moisés no cesto, jogou pelo rio, ele foi encontrado e foi adotado e tal. Aí ele pergunta, agora você poderia me falar a origem do Super-Homem? Aí ele fala assim, você conseguiu o seu curso. Ele ganhou o cara na mitologia, cara. Ele fez essa similaridade. Então eu acho, até mostrar aqui pro público, ó, mostrar aqui, ó, que o Super-Homem, eu acho que ele tem duas tônicas fortes na mitologia religiosa, na construção dele, que é com a questão do primeiro personagem bíblico de grande importância, que foi Moisés, né, cara, que trouxe ele que era do Velho Testamento, trouxe os mandamentos, e com Jesus Cristo, que trouxe toda aquela filosofia do amor e tal. Então acho que ele tem essas duas tônicas mais fortes, assim. Não sei se vocês concordam. Vou colocar do ladinho que eu usei. Eu acho que eu vou passar a palavra pro Rodrigo. Eu assim, na verdade, o que eu penso, né? Eu acho que o paralelo do Super-Homem com essa questão messiânica é a questão dele se acho que surgiu não na origem na minha visão, pelo menos que eu li, não surgiu na origem do personagem, foi algo que foi construído com o tempo. Entendi. Sim. Não foi algo planejado, entendeu? Até porque eles não tinham essa convicção de que a obra ia se tornar o símbolo, né? O mito que é hoje, né? Até antes dele ser o Messias, né? Ele teve outro papel que era a questão de ser o símbolo do estilo de vida americano, aquela coisa que também envolve uma questão da religiosidade. Não é mais, né? Não é mais. A Warner, a DC tentou tirar já há bastante tempo, né? Eu lembro desde a época do filme do Bryan Singer lá, eles estão tentando tirar essa questão da... American Way Life. Mas agora ele luta por um mundo melhor. Por um mundo melhor, mudaram Pra te ver como o filme lá, Ficou... Conseguiu... Não, o filme do Super-Homem 4,
Em busca da paz? Ele é à frente do seu tempo nesse aspecto. Nesse aspecto é assim que ele faz tudo. Ele volta, né? Tudo primeiro. Então, né? Não, mas eu acho que tem um paralelo, eu acho que... Eu até penso assim, talvez até mais com Moisés, com Cristo e tal, mas... É uma coisa interessante de se pensar, né? Sim. Que nem eu te falei, acho que as duas... E tem outros personagens também que a gente pode falar mais pra frente ali, que tem essa similaridade. De filtrar. Você ia falar do Neo? Fala do Neo, cara. Eu ia cara. falar de dois, na verdade. Então fala. O Neo é um, né, que é o do Matrix, O Neo né? do Matrix pra vocês. Que também... São 3. Pode falar, tem o Neo do Matrix, né, que também tem toda uma profecia do Morpheus em cima dele e tal, ele é o escolhido e tal. Ele tem a relutância, será que eu sou e tal, mas no final ele é o escolhido mesmo e tal. Daí E o outro que até tá no momento agora é que é o Duna, né, do filme agora que estreou no cinema, do Paul Atreides também, ele é o escolhido, tem toda uma construção e tal, dele ser o Messias do povo de Duna e tal, né. Não sei qual o terceiro. O terceiro é o Keanu Reeves, né, cara? Que é o cara que ajuda todo mundo, é o cara que tem muito amor no coração. Né? Ele é um cara muito gente boa, O Keanu Reeves é foda. É foda, cara. Fantástico. É foda. Tá, mas daí tu pega o Neo é pensado já. Não é que nem ele foi desenvolvido pra ser o JC. É o escolhido, né? E o Neo. JC digital. Ele pega a jornada do herói ali. Isso, é um mito, né? É um monomito. É todos eles, na verdade. O Paul Atreides também. Sim, daí todos o próprio Luke Skywalker, se para pensar, na origem ele era também uma espécie de escolhido e tal. Sim. Pois é, mas eu não sei se o Super-Homem não chega... Não existe uma profecia, né? Não, na verdade, agora, entrando... Eu trouxe essa edição aqui, ó, que é coleção DC 75 anos 2 de 4, era de prata. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse exemplar aqui, ó, no caso, tem o volume de Adventure Comics 247, tá? Por que eu trouxe essa edição? Porque aqui até a gente estava conversando nos bastidores, aqui tem uma coisa que é bem interessante, que é o quê? Que é o personagem, ele tem uma nova roupagem por dois artistas, que era o Curtis. Não era o Curtis, era o Joe Plastino, tá? E o Plastino e o outro cara que eu me esqueci agora. O baterista? O Plastino era o arte finalista e o Otto Binder. O Otto Binder e o Plastino, eles criaram a Legião dos Super-Heróis. O que é a Legião dos Super-Heróis? Eles são heróis do século 30 que voltam no tempo para visitar o Superboy e falam para ele, a gente vive basicamente num mundo onde a paz e a harmonia é quase plena, a gente está lá só para manter um certo controle e você foi o responsável por isso. O Super-Homem foi responsável pela evolução da Terra a ponto dela ser basicamente plena. Então acho que o conceito, cara, nasceu na Era de Prata. É a minha opinião, baseado nas coisas que eu li. E tem o conceito do Jesus Cristo Salvador / Super-Homem, que vai mudar o mundo, vai reformar o mundo de uma forma... Eu acho que nasceu com a Era de Prata, eu acho. Então por isso que eu acho que ela é um material, como é que eu posso dizer, é uma ponte para criar esse link com a questão messiânica. Não sei se vocês concordam. Tu acha que nasceu na Era de Prata ou tu acha que ele foi formalizado na Era de Prata? Foi formalizado na Era de Prata. Eu acho que já vinha assim construído. Sim, já vinha construído aquela questão messiânica de ajudar e tal. Mas claro, não tanto no início. No início era a proposta era um pouquinho diferente, mas ela foi se lapidando. Mas eu acho que ali se ratificou. Porque eu acho que o Super-Homem, na sua concepção, lá em 38, ele era mais, ele era mais comunista, sim. Era mais socialista. Sim. Ele lutava contra o sistema judiciário aí que estava condenando pessoas inocentes. Aquela corrupção. Contra a violência doméstica. Também. Mais que ele fazia. Foi só a primeira edição que ele teve esse lado mais... por resolver os problemas aqui dos anos 30? Não. Ele foi... É que ele é um símbolo, o Super-Homem foi um símbolo dos anos 30 para aquilo que os anos 30 estavam pedindo veementemente. Era a depressão, aquela coisa toda. E uma das coisas que o Siegel e o Shuster quiseram mostrar é que o quê? Não tinha onde ele, como o braço da justiça, não alcançasse. Digamos, um político é muito protegido porque ele tem um poder político. Não tinha essa. Ele ia lá e provava por A mais B que o cara estava cometendo um erro ou estava fazendo uma coisa errada e revertia a situação. Ou seja, ele não tinha limite para a justiça dele, porque era aquilo que o povo meio que passava na época. Se sentiam inferiorizados financeiramente. Os banqueiros, né, eram bastante críticos, né? Exatamente. Por conta da crise e tal. Da depressão, né? Tipo, quem estava ferrado, né, cara? Quem tinha grana, tinha grana. Então tem toda essa questão. Mas tem essa veia mais
essa veia mais socialista. O mesmo, super-homem, então... E mudou no pós-guerra, na guerra, né? Na guerra já Na teve guerra. uma virada toda nacionalista, Total. de patriotismo, né? Sim. Daí teve o turning point, né? Isso, Ponto de exatamente, virada, o turning point, exatamente. Tanto que a Era de Prata foi muito do revisionismo. O que a gente pode mudar para manter a indústria no mercado, para manter a indústria dos heróis vendendo? Por quê? Não tinha mais a guerra como um pano de fundo para impulsionar as pessoas ao heroísmo. A TV estava chegando, entendeu? Tipo, a rádio estava meio embaixo, a televisão estava chegando. Então, cara, isso aí tudo contribuiu para que o quadrinho começasse a vender menos, né? E ter menos procura É uma também. concorrência de entretenimento, né? É, uma concorrência de entretenimento também, exatamente. Quer falar de algumas coisas? Não, eu ia falar disso do super-homem, os banqueiros, o super-homem contra a corrupção, como Jesus Cristo expulsou os caras do templo. Os caras do templo estavam vendendo, estavam fazendo. Pegaram o templo, comércio, um comércio, fazer uma coisa mercadológica. Coisa que não acontece mais hoje. Hoje a religião não é usada como mercado, né? Pra ganhar dinheiro de ninguém. Hoje a religião tá pura. Tá pura. Só fazer uma observação da Legião dos Super-Heróis, são os melhores uniformes de super-herói jamais vistos, são aqueles da Legião dos Estão bem Super-Heróis. espalhafatosos, né? Nunca se viu tanta cueca sobre o... Cara, bem espalhafatoso, viu? Muito espalhafatoso. Saturno e tal. Sim, o Cósmico. O Cósmico. Todos também. eles, cara, Futebol, todos eles são bons. Todos são bons. Eu gosto daquele que era o gordinho aqui. Gosto de bola. Que virou uma bola. Sim. Essa legião tem um Karate Kid também. Tem não, é karatê ou é o mestre judô? Não, é Karate Kid. Acho que Karate é Kid? Karate Kid, eu acho. Tá louco, cara. E tá na Cobra Kai agora. Violeta Cara. encolhedora, tem vários famosos. Tem um cara que comia as coisas, não tem? Eu acho que sim, não recordo do cara, não conheço conheço todos, os 300 cara. personagens. Não conheço, cara. Meu nível de nerdismo já tem um pouquinho mais de limite. Tem que abrir espaço também pra, né? É, exatamente, para outras coisas. Mas e aí? Mas então vamos, a gente tava ouvindo ao fundo aqui uma música natalina Natalina. que a gente pediu pra rodar, assim, durante Pra o... fazer toda Fazer a atmosfera. a atmosfera, exatamente. Do programa. do programa. Vamos então tentar traçar aí o paralelo entre o Super-Homem Claro. e o Do JC, JC. Pode ser. Ou pode ser. usar tu como JC por causa da barba cada e barra tu pode como no caso do Elfo. E quais Então tá, paralelos? como é que você nasceu, JC? O Nasceu- JC é enviado pelo pai dele, ser. O pai dele. de alguma maneira. É, isso aí não se discute porque, né? Enfim, não É uma discutiu. coisa bizarra, que talvez... Eu vou bater aqui, ó, vamos fazer um marcador aqui que o Rodrigo pediu pra gente fazer um marcador. Como é que é o nome? uma claque sonora. Claque sonora. Porque se o Rodrigo precisar cortar, né, ele corta. Não importa. Não importa. Mas então, voltando ao link com Jesus e Super-Homem. Sim. Tá. Como nasceu o Super-Homem? Vamos aqui. Eu vou preparar, o Rodrigo vai preparar agora como é que nasceu o Também, Jesus. como é Ele que- vai buscar lá na... Tu te lembra? Tu foi na catequese? Tu chegou a frequentar a igreja? Tu fez? Sim, Foi sim. coroinha? Não, coroinha não. Não tive esse prazer. Esse duvidoso prazer. Nada contra quem foi coroinha. Nada contra. Acho que é importante. Tá, mas fala, Rodrigo. Do nascimento de Cristo? É, Ele nasceu na manjedoura, né? nasceu na manjedoura. Teve uma estrela em É. cima dele. Exato. Tem toda uma profecia, a questão da estrela Os que 3 nasce. magos e tal. A questão. Daí tem um quarto que nunca chegou e tal. Tem toda uma. Tem um quarto rei? Sim, um quarto rei mago lá, o bom samaritano lá. Não Você chegou, não sabe a não, história? não chegou. Ele era tão bom que ajudava as pessoas e tal, e nunca chegou, não conseguiu chegar a tempo. Pode ver que era um... Pô, legal. né, cheio de Não sei o questão de quanto que isso ajuda. é verdade ou é um mito criado. É um mito né? criado. Não Ah, tem bom. essa história daí. Assim, vamos manter essa questão de verdade e mito. É que depois que a Bíblia entrou, É, o assunto não é esse, né, é que que é eu tipo faço. o Sherlock Holmes, depois que entrou em domínio público, os caras inventam Sim, um Os monte de caras história, inventam né? uma da história. Tá, mas aí continua, Rodrigo. Não, basicamente isso, tem toda uma profecia em torno dele, né, que vai nascer no dia 25 de dezembro, então, que é uma questão profética e tal, da estrela e tal. E basicamente é isso, né, ele nasce, daí passa ali a infância dele numa cidade, que eu não lembro o nome agora. Ele nasceu em Belém, mas ele foi para outra cidade, né? Uhum. E desenvolve, tal, cresce e Em tal. Nazaré. Ele nasceu, nasceu em Belém, mas ele foi para Nazaré, ele foi para 2 cidades, Sim, né? Nazaré. Tem uma outra cidade também Tá, que ele Nazaré. foi. Daí. Galileia é uma região, acho. É, Galileia é uma região, essa de Jesus de Nazaré, bem lembrado. E basicamente isso, ele desenvolve, cresce e daí
começa a peregrinação dele ali pela Galileia. Tem fortes indícios que ele viveu anos com os essênios, né? Que eram celibatários contra a guerra. Tem até... Os nazarenos, não tem a seita dos nazarenos? Os nazarenos... Ou é posterior a ele? Acho que é posterior a ele. Os nazarenos acho que é posterior. Eu sei que parece que ele teve uma forte conexão com os essênios, né? Que já existiam, que eram uma comunidade ali bem evoluída espiritualmente, tá? Aquela coisa toda. Ele teve um tempo com esses caras, mas isso é só suposição, não é nada fato. Eu acho que a gente pode sempre vamos manter a mitologia, para não ver se é suposição. Não vamos escapar mitologia, muito. Né? Porque senão tudo é suposição. Existe indícios fortes que existiu alguém chamado Jesus, que era pregador e tal. Sim. Né? O que realmente ele fez, eu acho não se tem muito bem certeza, porque faz um tempo. E como nasceu o Super-Homem? Kal-El. Nasceu em Krypton, né? Ele nasceu em Krypton. Na origem dele, ele nasceu em Krypton. Ele nasceu em Krypton. Ele sempre nasce em Krypton. Ele sempre nasce em Krypton. Tá. O Kal-El nasceu em Krypton, né, cara, que era um planeta que estava passando por um colapso, né? Enfim. Eu vou falar essa é a origem. Eu vou falar da origem da Era de Ouro, né? Sim. Né, depois a gente pode entrar nas outras origens que ela foi remodelada até chegar à perfeição que é hoje. Mas basicamente é aquela. Perfeição. Aí não, basicamente é aquela. Nasceu em Krypton, né? Quem conhece quadrinho ou já teve acesso a qualquer animação ou filme sabe. Nasceu em Krypton, o planeta estava colapsando. Jor-El e Lara, que eram os pais dele, enviaram ele para a Terra, né, cara? E o planeta explodiu. Ele chegou aqui na Era de Ouro. Ele foi encontrado por um casal que deixou ele num orfanato. Aí a história na Era de Ouro dá um salto. Ele do orfanato já mostra ele já na vida adulta, como repórter e tal. Depois, com o passar do tempo, que foram trabalhando toda aquela questão da descoberta dos poderes e tal. Já o Sigurd e o Chance já queriam mostrar ele meio que em ação. Deram um splashzinho bem ligeiro ali. Aí ele começa ele tem duas identidades, o alter ego dele, né, cara? E a vida civil dele, como civil Clark Kent, o repórter pacato, aquela pessoa que vive entre os humanos, o cara desajeitado, né? Ele expressa tudo aquilo que o ser humano tem de imperfeição. E como super-homem, o cara confiante que vai lá, ajuda as pessoas, salva as pessoas, né? E faz justiça e por aí vai. Essa é a origem do super-homem básica. Sim. É isso aí. Na primeira concepção ele não era assim tão desajeitado, ele era mais covarde, né? Ele era um cara mais covarde, ele era tipo o cara mais calmo, mais pacato, né? Um cara que era meio contra a agressão. Tipo, tem aquela cena em que ele sai com a Lois Lane e o cara lá, o Butch, pega e quer pegar a Lois Lane meia força pra dançar e ela fala, claro, que não vai fazer nada. Aí o cara bate no rosto dele, pega ela e tem todo um... meio que sequestra, né? Meio que sequestra ela e tal, e aí ele vai lá como super-homem e tem aquela cena clássica dele, né, erguendo o calhambeque aquele, e aí salvar, enfim, mas ele era um cara que a identidade civil dele era bem o oposto do super-homem, né, isso foi uma coisa muito bem construída pelos caras. Quem quiser saber o que aconteceu com o calhambeque, leia Action Comics 1000. Isso. Que ali mostra o destino daquele calhambeque. Tu já leu? Não li. Não leu? Cara, é muito bom. Conta um pouco da história do Butch. Essa aqui, gurizada. Ó. A gente tem pra vender na loja, ó. Só pra vocês. Essa edição de aniversário foi sensacional, cara. E essa história que na verdade, mostra a história do Butch. Mostra o super-homem se encontrando com o Butch, que foi o cara que bateu nele. Spoiler, que bateu nele e sequestrou Lois Lane. E aí mostra ele se encontrando com o cara. E aí conta a história dele, ele fala que veio orfanato, foi um cara que sofreu muito e tal, aí o super-homem dá meio que uma moral pra ele. Enfim. O super-homem diz também? Tu tá ruim pra ti, tá ruim pra mim. Essa do orfanato não cola comigo. Essa não cola comigo, cara, eu sei como é que é essa história. Aí o Butch fala pra ele, mas o nome da minha mãe era Marta. Eu vou consertar teu carro. Desamassou o Calhambeque. Cara, nós não valemos nada. Não vale nada esse filme aí. Mas tem também um ponto de encontro entre o super-homem e o Moisés, que eu acho até mais próxima do que com Jesus, claro, né? Claro. A questão de ter sido enviado aí
Sim, teve toda aquela questão profética, ele seria a princípio, claro, mas no quadrinho já não é mais tão... na origem, né? É mais na origem. Aí que eu falei no início do vídeo. Sim, sim. Mas não, tem, cara, tem. Eu acho que nem a gente conversou. No início, na minha visão, ele tem duas túnicas religiosas poderosas, que pra mim são as maiores túnicas religiosas, que é o primeiro profeta, que tem os 10 mandamentos, Moisés, e o segundo com o super-homem. Então eu acho que ele, em essência, o super-homem, ele já tem essa conexão com o cara que vai trazer mudança, com o cara que tem aquela coisa, mas agora falando um pouco disso, eu até trouxe aqui o Superman de 78 que eu comprei da rapaziada do baú de HQs, fazendo um merchandise pros caras, e isso aqui na verdade é uma meio que sequência em quadrinhos do filme. É uma sequência em quadrinhos do filme. E é bem interessante que eu acho que na visão do Donner, do Mario Puzo, que roteirizou ali o Superman de 78, o Mario Puzo do Godfather, eles abordam muito mais essa questão do cara mais messiânico. Uhum. Tanto que tá naquela frase clássica do Jor-El, né? Falando de nós, assim, tipo, eles são um grande povo, cara, eles querem ser, só lhes falta luz, né? Foi por causa disso que eu enviei vocês para ele. Então tem toda... Ali no filme, eles já entram nessa questão de Deus enviando Jesus para ser o Salvador. Uhum. Aí tu entra com aquela lá que ele deu a voltinha, Pois é. E cometeu um pecado. Nesse filme aí eu posso falar desse filme aqui, ó. A Última Tentação de Cristo, pra quem não viu ainda, tem o Duende Verde. Tem Duende Verde. E tem o Harvey Keitel, que é o cara dos filmes do Tarantino. Nesse filme, Jesus é tentado... Spoiler! Spoiler. Filme de 88, tá? Vou dar spoiler. 88, acho. Uhum. Jesus é tentado na cruz pelo Satanás, pelo inimigo, pelo Lex Luthor dele. E daí Jesus está lá, não sabe se aceita aquela tentação, daí o Satanás dá para ele a vida que ele ia ter com a Maria Madalena, ia ter filho, ia ter uma vida tranquila. Dá um vislumbre, né? Dá um vislumbre, ele consegue enxergar toda a vida dele. Mas lá na frente, ele encontra o Paulo, o apóstolo Paulo, que está pregando que o Jesus morreu na cruz para salvar, e daí ele chega para Paulo. Uhum. Eu tô vivo, Paulo. Eu tô interpretando, é o Paulo. Eu tô vivo, Paulo. Eu tô aqui, eu não morri na cruz. E o Paulo fala, não, mas não interessa se tu morreu ou não. O que interessa é a ideia do Jesus que morreu na cruz. Aí Jesus pensa, porra, daí não vai valer nada, né? Eu tenho essa vidinha. Aí ele volta lá pra cruz, não, pode me atola que eu mato no peito. Mata no peito. Aí Jesus aceita o seu sacrifício no destino dele, exatamente. No filme do Donner, ele não aceita. Quando morre a Lois Lane lá, que é a Maria Madalena dele. O crush dele, a Maria Madalena dele. Ele nunca chegava, né? Mas ela tava ali, em volta. Aí ele, não posso aceitar isso aí, não vou fazer esse sacrifício. E aí ele interfere com a história humana voltando aí ele no tempo. dá aquela volta na Terra, que fica muito louco, o tempo volta. Isso, o tempo volta. Ali ele não aceita o papel dele de salvador. De sacrificar o bem-estar dele. Cara, é um filme pra mim, o filme do Superman 78 tem um apelo emocional muito potente na minha vida. Mas eu acho que a minha opinião sempre foi, claro, se vocês lerem um livro muito bom do Glenn Weldon, que ele conta, que é do Superman, a biografia não autorizada, ele dá uma explicação bem interessante de por que ele voltou no tempo, não só pela questão do amor dele à Lois, mas na verdade era um poder que ele tinha na Era de Prata, de poder voltar no tempo, entendeu? Então os caras usaram um recurso, deu um poder da Era de Prata pra fazer isso no filme. Mas é aquela coisa, aí já perdeu um pouco do tom messiânico. No 2 perde completamente, porque ele abre mão dos poderes dele pra poder ficar com a Lois ali, e ele tipo, né, foda-se a humanidade, o negócio é amor, meu velho. Né? Mas ali o 2 eu já acho que ele serviu mais como entretenimento, aventura mesmo, né? O primeiro já tem uma pegada muito mais filosófica, né? Eu acho que não se perde. Sim, no segundo já é... 2 já é... Não, o cara curte... Massa, o cara curte igual, mas ele é aventura. Eu acho até que o 2 eu acho mais legal de ver do que o 1. Claro, porque ele é o filme mais massificado, cara, tem menos filosofia, tem mais aventura. Não chamei. Não foi com essa intenção. Valeu, Abel. Não foi, cara. Eu digo assim, mas eu vou sair, vou te estacionar. Ficou chateado. Mais simples. Daí eu entendi, acho que é por isso. Cara, os caras ficam sem generalizando. Mas ele é muito bom pra mim, cara. Eu acho que a coisa mais legal do 2 é o Zod, é o Terço Sistêmico. Cara, pra mim ele é... Acho que é Qual? O Luthor? Aquele. Não fala nada, tem um Luthor, coitado, não.
Mas eu acho que o Zod ali é muito legal. É muito massa. Cara, uma coisa que eu achei muito legal, isso inclusive, tipo, tem um Superman do Zack Snyder, que eu acho bom também, Man of Steel. Tem aquele Zod do personagem lá do ator, que é um Zod mais explosivo, mais... Não, cara mesmo. Mas o que eu acho mais do Terry Stamp é que ele é o cara que tá meio alienado e é superior a tudo. Ele fala com calma, ajoelhe-se perante Zod. Pra mim, a cena máxima desse filme é aquele que ele chega na Casa Branca. Quando ele chega na Casa Branca, ele pega e fala quem é o presidente. Aí sai um cara ali, um sósia do presidente, se ajoelha perante Zod e o cara se curva. Ele, não, você não é o presidente. Ele fala, aí o cara aí pega e diz, um homem que governa tantos não se ajoelharia tão rápido assim. E pra mim essa é a cena master, cara, do filme. Enfim, é isso aí. Eu não sei, eu acho que um homem que governa tanto tem que ter humildade também. Tem que ter humildade, mas é que na visão dele, pro cara que governava, entregar o poder era muito pesaroso. Tipo, ó, tu venceu e eu perdi. A humanidade tá na tua mão, então acho que é uma coisa mais pesarosa, né? O Zod desse filme, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Do Terry Stamp, do clássico. Cara, eu gosto do estilo da roupa dele. As porquinhas que dá pra ver às vezes. No 3 dá pra ver descarado. No 2 também, cara. Dá pra ver. Tem cenas que dá pra ver. O do Zod em si, pra mim, é o estilo, né? Ele é um personagem estiloso ali, né? A maneira como foi interpretado e tal. Ele é bem interessante, assim, eu até prefiro mais do que esse último que teve, que é mais grosso, assim, mais militar, né, cara? Então, mais militar. Até faz um pouco mais de sentido, né? Porque ele é um militar, né? Não é um general. Porque esses filmes da DC agora, eles têm a questão menos fantástica, mais realista e tal. Sombrio e realista. Sombrio e realista. Digamos assim, é um tipo de filme que eles estão fazendo agora, né? Eles estão tirando a fantasia e tal, né? Mas é bom, eu gosto. Pra quem não assistiu, ver os dois, principalmente o primeiro e o segundo. E o 4 que tá à frente do seu tempo. O 3 dá pra assistir também. O 3 também é legal. Richard Pryor, seu melhor papel. O Super-Homem contra ele mesmo. Então. Ou o Super-Homem contra o He-Man. Não, o Loirão, né? O 4. É o Busca Paz. É, Busca Paz. Tem o Bizarro no Super-Homem. Tem. O Zod desse filme é mais vilãozão, assim, aquele clássico vilão do teatro, né? É isso, mais teatral, né? O shakespeariano. Shakespeariano. Né? Cara, o Terry Stamp tá demais. E esse outro aí é o cara que briga no bar, né? Esse último aí. Ele é mais militar. Enche a cara e quebra o bar. Quebra o bar. Eu acho que é aí. Mas Super-Homem último também não é, assim, shakespeariano. Tu diz o Man of Steel eu gosto do Man of Steel, cara. Superman vs Batman eu não gosto, mas o Man of Steel... Eu gosto do Man of Steel. O Man of Steel é bom, cara. Eu achei até, inclusive, que a tarefa do Snyder é uma tarefa de muita responsabilidade, porque ele tinha que vir ter uma bagagem de filmes anteriores. Tô falando do primeiro Superman de 78. Não, pra ele ficou um pouquinho mais fácil. Mais fácil, mas assim, tipo, o cara, pra ele atingir o que o Donner fez, o que esses caras fizeram, era uma responsabilidade muito grande. E ele conseguiu transpor esse Super-Homem pro tempo moderno. Pra mim, o Super-Homem do Henry Cavill ali, do Man of Steel, é o Superman 952, é o Superman moderno, cara. Ele é o Superman de agora. É quase o Superman do Miller. É quase o Superman do Miller, pode-se dizer que sim, né? Mas ele tem, acho que ele tem suas virtudes, inclusive num dos artigos que tu enviou, ele fala, eles fizeram um dos caras ali que fez as dissertações, fez alguns pequenos paralelos do Man of Steel com a questão de Jesus Cristo, tipo aquela hora que ele tá no bar, o cara ataca ele, não ataca o cara, tipo o Super-Homem dá outra, o Jesus Cristo dá outra face, aquela coisa toda. Então teve algumas coisas ali, e tem acho que uma cena dele, se não me engano, no Batman vs Superman, que é total assim, calvário, que é ele morto, com a luz nos braços dele, e diz que tem lá no fundo uma silhueta de duas cruzes, assim. Sim. Então, tipo, tem ali uma pegada bem messiânica. O cara até, no artigo que a gente viu, o cara até fala, tem uma pintura que o cara que fez a produção, ele se inspirou na pintura da Descida da Cruz. Isso, a Descida da Cruz, exatamente, que era tipo descendo ele ali depois de ter sido executado, assim, o Batman tava descendo ele, algo do tipo de morto. Cara, igual a pintura, assim, mas claro, eles fizeram de uma outra forma, com as cruzes lá no fundo, tá? Então tem toda essa questão mais messiânica. Ou seja, o personagem tem uma pegada bem messiânica hoje, querendo ou não, né? Querendo ou não. Mais que o Neo, né? Mais que o Neo. Tá, quer pontuar o mais? Era o Neo e quem? E o Duna? Qual é o nome do Duna? Paul Atreides é bem conhecido. Cara, eu ia falar uma coisa sobre o filme de 78, que tem mais liberdade, 78? Né? 78? Mais liberdade. Eu acho que por isso ele conseguiu ter
essa facilidade para fazer uma coisa mais arquetípica, assim, Claro, né? Porque claro. o de agora ele tem que prestar contas para os produtores, para os sócios da Warner, tem que Outro combater mercado, a Marvel, tentar vencer a Marvel, tem que tirar as cores, botar tudo cinza. Tudo é escuro. São várias coisas que estão Tem. mercadológicas que do primeiro, claro que tinha, né? Ninguém queria investir uma grana e não mais nada. O primeiro filme custou 55 milhões, era um valor absurdo para um filme de super-herói. Inimaginável. Tipo, os Salkins Families, que é o pai e o filho, que foram os investidores, né? Eles investiram essa grana e apostaram que o filme ia dar certo. Claro, o filme deu certo. Até hoje, né? Até hoje. O filme é idolatrado, né? Uma aula de cinema aquilo ali. Enfim, mas era um valor completamente. Era. Sei lá, não dava, os caras. Enfim, muita grana. E o pessoal fala mal daquela cena, que ele tá dando a volta no mundo para o mundo dar a ré. Mas, cara, tu tem que pensar as possibilidades técnicas da época. Claro, cara. E tu claro. tem que mostrar pro público que não tá acostumado a ver filme de super-herói que ele tá voltando no tempo. Sim, a pessoa tem que entender Tem que ter aquilo uma ali- representação gráfica daquilo, né? exatamente. Então, por mais que seja. Que coisa idiota, ele tá voltando, mas só voltou o mundo, a rotação não Aham. voltou o tempo. Mas não, foi a forma que eles encontraram pra explicar. Sim. Não que vai ser daquele jeito, né, cara? Enfim. Se eles tivessem botado ele só voando e dando a volta na imagem, ia ficar muito mais retrocedi tosco, o filme, retrocede É. o filme aí que ele tá Ia ficar voando e muito tal. mais tosco. Então os caras fizeram toda aquela Isso questão. aí eu acho que é uma injustiça com esse filme. O Mas pessoal é- tem que falar, mas voltou no tempo. Não, mas tudo é contexto da época, né? Sim, O cara sim. tem que se reportar como as coisas eram feitas naquela época. E outra coisa que o cara tem que entender, que eu já falei, era um poder que ele tinha na Era de Prata, que era voltar no tempo, apagar, sim, ele podia voltar no tempo. Claro, claro. Ele apagou a memória da Lois várias vezes. No segundo filme ele apaga a memória da Lois com um beijo. Isso também era um poder da Era de Prata. Vocês querem falar um pouco da questão Não, eu quero da falar, morte? outra coisa. Tá. Semelhança do Super-Homem do JC, Do Jesus JC. Cristo. Tô falando JC, depois o pessoal me encheu o saco. É Jesus Cristo, é que É. muito comprido o nome. Tanto o Jesus quanto o Super-Homem tem essa época aí de viajar e sim, fazer fazer descobertas, conhecer o mundo. né? se descobrir, se autoconhecer. e Tanto tal. o Seigel quanto o Shuster e o Matheus não quiseram escrever essa parte aí que eles eram jovens e tal. Não, já pularam pro... Vamos direto pra ação. Vamos direto pra ação, exatamente. É isso que eu queria falar. Não, cara, que nem na primeira versão que eu havia comentado da Era de Ouro ali, o Siegel Shuster por uma questão mercadológica, né, porque o quadrinho, pra vocês terem noção, era vendido pra criança, cara. Sim. O grande público era criança, né? Público infanto-juvenil. Então os caras vão colocar toda uma filosofia, que pra mim já, a carga de filosofia que tem ali já é uma grande filosofia. Mas aí, enfim, eles não tinham tempo para isso, tinha que partir pra ação. E era bem frenética, diga-se de passagem. Mas tem, né? Depois, com o passar do tempo, os autores foram trabalhando com todo o conceito. Né? Sim, eu acho que era até melhor, cara, porque hoje vem tudo explicadinho, né? Daí, antes eles fizeram uma história que eles põem todos os conceitos que E deixa a estão tua pensando, imaginação trabalhar. E daí tu pesca se tu quiser, senão tu fica só vendo o Super-Homem sendo dando porrada. né, Fica cara? subentendida, né? Fica subentendida. Acho que muitas vezes, no quadrinho ou na literatura, deixar coisas subentendidas, não contar determinadas origens é mais fascinante e mais sedutor do que tu ficar explicando, não, isso aqui foi assim, sabe? Tanto que agora, entrando na Marvel, muita gente odeia a origem do Wolverine lá, do Paul Jenkins e do Andy Kubert, a origem, né? Porque, a gente não queria saber. Né? É um exemplo, né? O cara não gosta, não queria saber quem era o Logan, ou gostava do que eu tava imaginando, de toda a aura de mistério que fazia o personagem ser mais interessante. Não, uma merda. Pra mim, a origem do Logan é o Arma X. Aquilo ali, ele era um bebum lá. Ele era um duro na queda. Duro na queda, um agente que gostava de um goró no final do turno. E deu. E já era. Isso aí, enfiaram um ferro nele e ele ficou... Eu posso fazer um paralelo com a redenção do Super-Homem, a dupla redenção, né? Dupla redenção. No outro ele fugiu da raia e vai lá. Aqui, eu trouxe aqui a morte do Super-Homem, um clássico do formatinho. Ele morre no fim dessa história. Formatinho até, inclusive, eu fiz clássico que o Rodrigo fez assim, ó. Tu não gosta? Não. Vamos fazer um parênteses. Não, acho que seja um clássico, Rodrigo. É um clássico do marketing, né? Mas aí tudo é marketing. Não, cara, tudo é marketing, mas ela aqui, tem... Aqui, ó. O Abel veio com a camiseta Claro, a X, vou com a camiseta do Super-Homem ou a camiseta da loja? Eu vou com a camiseta da loja.
Não, assim, cara, esse aqui, pra mim, a morte do Super-Homem, claro, o Rodrigo falou, é uma das jogadas de marketing mais tops, mais fodas da DC e dos quadrinhos, né? Mas aqui, a gente conversando sobre redenção, na verdade, na minha humilde opinião, a parte em que o personagem mais se aproxima da questão de Jesus Cristo pelo sacrifício. Até então, o Super-Homem já tinha morrido numa história imaginária lá na década de 60, até eu tenho ela aí. Mas aqui teve um contexto histórico muito mais potente porque o personagem morria. Por mais que todos nós fôssemos saber que o personagem ia voltar dali a um tempo. Só o Jesus aqui. Então, cara, eu deixei separadinho. Isso foi presente da minha amiga Eline. Então eu acho que aqui, cara, é a redenção do personagem, porque aqui ele morre pelas mãos de um personagem chamado Apocalipse. Muito religioso o negócio, o Apocalipse mata ele. E aí ele morre. Ele morre e fica morto por um tempo. E uma das curiosidades que eu li nos artigos que tu me enviou foi que os 3 meses que ele ficou fora da publicação, os caras linkaram com os 3 dias que Cristo levou para ressuscitar. Então, é isso aí. É assim e a Liga da Justiça são os apóstolos ainda. E a Liga da Justiça são os apóstolos. Isso aí o Diego... E a Lois e a Maria Madonna. E a Marta, que era o nome da mãe de Jesus. Era Marta, mas mudaram pra Maria. Quer falar alguma coisa sobre a morte, Rodrigo? Te impactou? Tu chegou a ler? Cara, não cheguei a ler na época, né? Acho que eu na época talvez tenha até tido mais... Eu li na época. Eu comprei aquele kitzinho que vinha até o coisa para... Aquele kit é foda do transfer. Eu li depois, né? Mas, como eu disse, foi uma jogada de marketing muito bem feita, né? Da DC. A história até, pra época, assim, superando os 90, até era boa, até comparado com o que tinha de quadrinho na época, né? Assim. Agora, é aquela coisa, ele voltou, né? Então, no final das contas, morreu por nada, né? Quer dizer, morreu pra dar uma boa história, né? Não, né? ele morreu pra salvar. Não, sim. Claro, sim, lutou contra uma criatura imparável. A melhor coisa é o que veio depois, né? Erradicador, toda essa galera aí. O Super-Homem Negro, do John Iron, né, cara? O Aço. O Aço, teve um filme com Shaquille O'Neal. Ninguém lembra, que nem uma pérola! A Mulher Gato. Acho que é pior aí. O Jared, esse do Irons, ele é também meio baseado num personagem, tem personagem popular dos Estados Unidos, né? Que é aquele tem cara. Ponto, alguma coisa assim, escravo, né? Isso, que ele queria provar que ele queria provar a teoria de que ele conseguiria martelar mais rápido que uma máquina martelar os trilhos, né? As ferrovias estavam se expandindo. Exatamente, baseado numa Por isso que o Irons tem a marreta. Exatamente, tem a marreta. Tem o Superboy também, né? Tem o Superboy, que é um clone do Super-Homem, né? Eu acho aquele Superboy muito legal, cara. Cara, o próprio Clark. Cara, o Superboy de hoje em dia é mais sério, mais tristão, que é louco. Raspava cabelinho, brinquinho, jaquetinha de couro, anos 90, azarava a mulherada, cara, era muito legal. E ele era um clone tipo o X-23, né? Ele tinha um pouco do Super-Homem e um pouco, sei lá de quem, né? Porque ele tinha telecinésia. Sim, ele tinha uns poderes que... não tinha os poderes do Super-Homem, exatamente. Exatamente, tinha uns poderes ali que até então o cara até o presente momento não tinha desenvolvido, né? Na história do Morrison, Grandes Aços Super-Homem, esse clássico, um clássico. Isso aqui é a paixão do Super-Homem, eu acho. Ou aquele ali, será? Qual? Esse aqui é o Evangelho segundo o Super-Homem. Pode crer. E aquele ali, a morte do Super-Homem, é a paixão do Super-Homem. É a paixão do Super-Homem. É a paixão de Cristo, né? Essa é a paixão do Super-Homem e esse é o Evangelho. No Grandes Astros, Super-Homem, até inclusive, nessa obra-prima aí do Grant Morrison, do Frank Whiteley, ele explica, na verdade, quando o Super-Homem se encontra com a versão dele no futuro, que ele tem uma avalanche de poderes ainda que ele nem explorou, que ele nem sabe que tem ainda. Né? Sim, à medida que ele vai acumulando a energia solar, ele vai desenvolvendo mais poderes. Mais poder. Tipo, o cara, então... Cara, essa história é muito boa, né, cara? Esse capítulo aqui desses super-homens do futuro. Né? Isso, exatamente. Ele se encontra com a versão dele que dá flor pra ele, botar no túmulo do pai dele, né? Sim. Isso é fantástico. Isso aqui é muito bom, isso é fantástico, né? É fantástico. Faltou só o Super-Homem do Sol, aquele desceu 1 milhão. Leiam, desceu 1 milhão, muito bom, cara. Leu o carro do... Eu não posso, nem sei que eu tô rindo, eu não li, cara. Tu não leu, desceu 1 milhão? Cara. Aí no final ele vai lá pro Sol. Esse aqui, ó, não faltou, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aqui o Super-Homem. Mostra aí. Mostra aí, se não ficar bom, o Rodrigo... Eu coloco a imagem dele. Põe a imagem, ele vai botar a imagem aqui, ó. Por aí, por aqui. É o DC que ele vai morar no sol, cara. Ele mora no sol. Aí deu pra não ter pra mais ninguém. Não tem pra mais ninguém, meu velho. Aí já era. Rodrigo, que idade tem, Rodrigo? Rodrigo nunca viu nada na época.
Eu tenho 31. Ah, mas é um guri. Um jovem rapaz. Um jovem rapaz. Um jovem rapaz. Na flor da idade. Tá. A vida toda pela frente. Mas eu acho que o Rodrigo falou uma coisa muito certa, porque essa história da morte do Super-Homem, ela é boa, ela não é nada excepcional, né? Desculpa aí, Abel. Não, mas ela tem um contexto histórico, cara. Mas dentro do que era feito, ela é a melhor coisa que já foi feita, porque é a época da Image. Um pouco antes, eu acho. O quê? Não, eu acho que é bem na época dos anos 90. Sim, cara. A morte do Super-Homem veio em parte como resposta à Image, que estava dominando o mercado em 92. A Image estava dominando o mercado, DC estava perdendo venda, a Marvel estava perdendo venda. Cara, foi a década negra da DC e da Marvel, porque a Image estava sombria. Porque a Image estava detonando, assim, sabe? Aí o que eles fizeram? Não, a gente tem que dar uma resposta. A morte do Super-Homem foi uma das respostas, sabe? A queda do morcego foi uma resposta. Aleijaram o Batman. E na Marvel, cara, e a Marvel fez. Não tinha mais o que fazer, tinha matado todo mundo. Já tinha matado todo mundo. O que a Marvel fez? O encontro Marvel vs DC em 96. Muita gente odeia isso. Aquele do George Pérez? Ou o Amálgama? O Amálgama veio depois. O Amálgama veio depois. Sim, mas ele surge daí, né? Claro, cara. Bosta. Cara, o Amálgama é ruim. Mas, cara. Garra das Trevas. Garra das Trevas. Mas uma coisa que eu acho legal é porque isso que aconteceu no Marvel vs DC é uma coisa que não vai acontecer nunca mais, velho. Não, mas dificilmente vai acontecer. Do Amálgama ou do Marvel vs DC? Marvel vs DC, porque a Disney... Aconteceu mais uma vez depois, né? Que é o George Pérez que desenha. Não, aí teve... Esse foi Liga da Justiça vs Vingadores. É uma minissérie que teve. Liga da Justiça vs Vingadores. Sim. Aí depois teve mais 2 encontros, Marvel vs DC, teve o Amálgama, e esse aí que é o Liga da Justiça vs Vingadores, que foi o Kurt Busiek no roteiro. E o Pérez na arte, É bom essa minissérie. Eu não tenho... Falta um número pra mim. Falta uns 500. É razoável. Se quiser enviar de presente pro Diego aí, depois vai botar aqui. É razoável, é bem ruimzinho, mas é bem desenhado. Não, vale pelo desenho. Vale pelo desenho. Aqui, né, cara, quando tu vai fazer isso aí... Não tem muito o que fazer. Primeiro que deve ser uma briga do cacete pra escolher quem é que vai se dar bem na história. Quantas páginas, quantos quadros vai ter cada personagem. Agora, linkando o Super-Homem... O pessoal do Justiceiro não gosta dessa história. Não curte? Não gosta dessa Justiceiro. Por quê? O Batman dá um pau no Justiceiro. Como é que será que eles decidiram? Provavelmente. Mas é tipo Lobo e Wolverine. Só cai e você levanta o vencedor. Não, isso é foda. Aí vai fazer um ganhar, mostra. Cara, mas acho que uma coisa que eu achei legal nesse encontro do Liga da Justiça e Vingadores foi o Super-Homem levantando o Mjolnir. É muito honrado, né, cara? Como demais, né, cara? Ele merece. Tá com o escudo do Capitão do lado e o Mjolnir no outro. Esse cara é carcaça. É muito honrado. Demais. Por quê? Porque tem pontos que são iguais aos do Jesus Cristo. Que é o que nós vamos voltar a falar agora. A gente deu uma desviadinha, mas bem de leve. Tá, o que tu quer falar? Tem aí, daí o pessoal, não sei se isso aí faz parte do arcabouço cultural do Jerry Siegel ou do Joe Shuster. Mas tem nesse artigo que nós lemos aqui. O significado dos nomes? Dos nomes, significado dos nomes. Esse aqui é do Davi Severiano Daniel Dantas, da Universidade do Rio Grande do Norte. Eles falam até do nome Clark, que seria um nome que significava no inglês antigo clérigo, né? Clérigo. Seria tipo um padre. Um padre, ou o padre escolhido, uma coisa assim, o padre. E o Kent também significaria alguma coisa. Mas agora não lembro. Mas enfim, desde o nome do El, que é um nome... Esse nome, sobrenome do Super-Homem, é um nome hebraico para Deus. A gente até estava pensando qual seria o significado do nome do Abel, que é Ab-El. A gente vai ser o tópico para uma próxima conversa. Não, mas tem o Abel da Bíblia, né? Tem que ter um significado. Tem que ter, né, cara? Caim e Abel. Caim e Abel. Todo mundo de nós é o Caim. O outro é Deus. Enfim, daí tem essas coisas que eu acho que não foram pensadas, mas que estão ali no inconsciente. Por isso que eu acho que o Rodrigo discorda que ele foi pensado desde o começo como eu tenho um profeta. Tu tem, mas eu acho que, cara, inconscientemente eles já estavam criando um personagem que fosse ocupar esse espaço do mito, que é o que nós estávamos falando antes ali do mito grego. E depois... Tipo os deuses, Hércules, Zeus, Hermes e tal, com todas as qualidades desses deuses que, de acordo com um artigo de uma moça chamada Suzana,
eles foram, pode-se dizer que eles foram os primeiros super-heróis, porque eram seres de poder, eles derrotaram os titãs, que eram os deuses mais poderosos, eles se tornaram os deuses aqui na Terra. Então o Super-Homem, em parte, como outros super-heróis que vieram depois, vieram para preencher essa lacuna do mito, que já era uma coisa que já estava em parte um pouco explorada ou mais esquecida. Eles fazem essa transição do mito antigo, que são deuses, mas são deuses que são moralmente imperfeitos. Né? Moralmente imperfeitos. Conecta com a tradição judaico-cristã e nasce o Super-Homem, que é um mito perfeito. Que é um mito perfeito. Ele é tão poderoso quanto os deuses gregos e tão moralmente perfeito quanto os santos católicos, quanto o próprio Jesus, né, cara? Exatamente, uma moral mais pura, né? Ele sabe muito bem o certo e o errado, né? Pelo menos na concepção. Agora, tem versões que ele fica meio atrapalhado. Ele se confunde confunde. Tem até um spoiler aí do Superman 2, que eu acho que dali que o Byrne tirou o negócio dos kryptonianos, cara, que ele mata. Porque no Superman 2 eles matam os três. Claro, matou os três na né? Fortaleza do Solidão, exatamente. Aquilo ali também, outra... Eles caíram. Eles caíram de 600 metros e eles estavam sem poderes. Eles eram mortais. Não mostra explicitamente, mas ele matou. Ele matou os três, claro. Ele entra numa cabine e finge que tá perdendo os poderes, mas na verdade ele tá tirando... Quem tá do lado de fora, que é exposto ao sol vermelho de Krypton, perde todos os poderes. E aí ele luta com os caras, só que ele tá superior, ele ficou protegido na cabine. Vamos falar assim, a Lois mata. A Lois dá um soco na ursa? Na ursa e ela cai. Isso, cai na... Mas e o não se mata, porque ele vai tentar voar e cai. Tá, então ele matou um. Ele matou só o Zod. Ele tirou o Zod e o Zod caiu lá. Ele só quebrou a mão do Zod. Quebrou toda a mão do Zod. Esmagou ele pelo estômago e jogou ele contra uma parede. Cara. A gravidade fez o resto. Foda. Então, assim, o Byrne não foi culpado do Super-Homem ter matado. O Super-Homem já tinha matado antes. Tá certo. Ele só aproveitou o Canon. O Canon, Você vai, vou pegar essa ponte aqui, acho que ninguém vai ficar chateado. Ele foi o que tirou ele do título, cara. Os caras queriam matar ele, né? Spoiler. O Byrne é o caso disso. Cara, uma das coisas que eu trouxe aqui até pra fazer um contexto, que tem nos artigos dos caras, foi o Reino da Manhã. Eu trouxe a versão Roots aqui, que é a versão em 4 partes, que saiu pela Abril Jovem em 1997. Reino da Manhã, na minha opinião, é o último grande clássico da era moderna da DC. Eu não sei se Tô pensando. Tá pensando em algum outro clássico. 97. Enfim, no Reino do Amanhã, para quem não sabe, ele tem uma forte ligação com o contexto bíblico, porque cada capítulo abre com o Apocalipse de João. Né? O Apocalipse de João, ele fala sobre o fim do mundo, por assim dizer, o fim das coisas, e o retorno de Jesus Cristo, né? Que vem para colocar ordem na casa e trazer uma nova aurora e uma mudança para a Terra. E é bem interessante, cara, que isso aqui, no caso, nessa história, Jesus Cristo é o Super-Homem nessa história, porque é o cara que está exilado. Nessa história, uma mini sinopse, o Super-Homem ele se exila, basicamente, abandona a raça humana, não protege, não é mais o Super-Homem por 10 anos. Né? Uma nova falange de heróis vem, mas são heróis mais pervertidos, não tem aquela noção do heroísmo, são caras que lutam entre eles e tal, e não se importam muito com a questão humana. Acontece um incidente muito grave no Kansas, aí o Super-Homem volta. E com ele voltam os heróis clássicos de outrora. Lanterna Verde. O Magog é o Magog é o Nemesis dele, né? Coisa da treta. É o que deu a treta. É o que deu a treta. Magog é um personagem bíblico. É um personagem bíblico. Até o dia que a gente estava conversando sobre isso ontem. Então toda essa história ela tem uma questão, um contexto fortemente bíblico, sem dizer que a arte tem uma pegada muito mais, também, uma pegada, por ser realista, é uma pegada mais bíblica, uma coisa mais divina, né? Então é bem interessante que aqui tem muito dessa questão do Jesus Cristo, e nessa edição aqui, que até eu estava conversando com o Diego ontem, obscura, passou meio batido pelo público daqui, ó. Liga da Justiça 88, pessoal, ó. Tem a página final. Na verdade, é um encontro da Cidade da Justiça com o Super-Homem da Terra 22 do Reino do Amanhã. Aí, na página final, mostra o Super-Homem no que seria seria o futuro. Mostra o que aconteceu com o Super-Homem. Mostra o que aconteceu com o Super-Homem, 10 anos depois, 20 anos depois e tal. Até a utopia aquela do século 30, em que a Legião de Super-Heróis existe. Aí o Super-Homem tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, bem velhinho, com 1000 anos de idade. Tá bem pra quem tá com 1000 anos.
Então isso aqui acho que contextualiza muito com a questão do personagem, do herói, ou do personagem que tem a conexão com Jesus Cristo, que vai ser o Salvador, o cara que vai trazer a mudança, que vai trazer a reforma para a raça humana. Se eu pegar aqui a própria figura dele, com 1000 anos, ele é meio profeta, porque ele usa um cajado cajadinho e uma túnica, né? Dá um zoom ali. Dá um zoom aqui. Ali, ó. Qualquer coisa eu mostro a imagem. Qualquer coisa ele vai botar em cima da minha cara. Cortar essa parte. Sim, tem toda uma questão profética. O Ross trabalha muito com essa questão profética, né? Porque ele é fã, né, inveterado, mas um fã overpower do Super-Homem, então ele traz muito essa questão. Então. Voltando pro Reino do Amanhã, ele é o livro do Apocalipse de São João, né, cara? Isso. Ele começa com as situações, ele é o fio condutor, o narrador dele é um pastor. É um pastor. Que é levado pelo espectro. Que é uma entidade divina de grande poder de Deus, né? E ele vai, cada cena que vai acontecendo é uma referência ao livro do Apocalipse. Exatamente. Então o fio condutor da história é o livro do Apocalipse e essa questão do pastor que perdeu a fé, mas em parte que é a conexão humana do espectro, que era um ser humano, mas que virou mais divindade e perdeu o contato com a humanidade dele. E eles estão vendo o Super-Homem, que é o Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo / Deus, ele é onipotente, ele é muito poderoso. Então ele é o cara que vai trazer ou a reforma ou a destruição. Aí no final das contas o cara tem que ler a história pra saber o que acontece. Essa aí não vai ter spoiler. Essa não, a gente não vai jogar spoiler pra você. Só que ele sobrevive. Fica nuance. Isso aí vai spoiler. Cara, isso aí é coisa mais que a gente tá conversando ontem, cara. Isso é uma judiaria, porque os caras não fizeram a conexão dessa história diretamente com o Reino do Amanhã, porque ela foi um encontro entre Sociedade da Justiça e o Super-Homem. Então ela foi, infelizmente, um artifício mal utilizado, você perdeu, ficou perdido. E é, pra mim, o final perfeito ali. Esse é o final do Reino da Manhã, pra mim. Assim, o outro final é com o Batmirim, né? E o Miss. Tem o final alternativo, né? Só uma intenção Vocês dele. leiam lá o editorial, daí depois tem as páginas extras, que é o Batmirim. Sim, que é os piores do mundo. Inclusive, nesse aqui, ó. Tem um Super-Homem que é da quinta dimensão. Que é da quinta dimensão. Que é o Super... É o Mixplix. O Super Mixplix. Então, beleza. Não, mas eu acho que o problema da Sociedade da Justiça também é o desenhista, cara. Na verdade, a história é muito boa, cara. Foram 2 desenhistas aqui, cara. Foi o Ross e outro cara. Mas se tivesse sido só o Ross... Não, o Ross só faz esse pedaço. Claro, o Ross só fez porque todo o arco é um desenhista que gosto muito, mas é meio bom. É porque, na verdade, o que acontece? Esse cara vai pro futuro pra acompanhar uma coisa lá, porque o Super-Homem da Terra 22, que é o Super-Homem do Reino do Amanhã, ele tá nessa história, aí ele volta e o cara vai meio que atrás dele ver o final da vida dele, ver ele lá com 1000 anos e tal. Tempos. Não é o tempo. Não é o tempo. Mas é uma boa, será uma boa. Tá aí, o que mais? Esse negócio de Terra 22 pra mim não tem, eu li a crise e... Cara, isso é... Cara, é aquela coisa, deixa o Elseworld no Elseworld e já era, não inventa terra pro troço. É um túnel do tempo pronto. Então, fizeram o melhor reboot da história, que é a crise das infinitas terras, depois começaram a cagar tudo de novo. Mas é assim, cara, os caras dão loop, os caras vão e voltam. E aí, o que mais? Por que tu trouxesse o Super-Homem? Vou mostrar pra vocês. Ateu. Super-Homem fez o martelo, o Dieguinho tá aqui, ó, de Superman. Super soviético. Super soviético. Cara, eu trouxe esse material aqui porque tu te lembra do final dele? Mais ou menos, eu não gostei muito. Não gostou muito do Superman soviético? Até passei adiante. Cara, esse material do Mark Millar aqui e do... Tu leu? Tu te lembra do final, Rodrigo? Vagamente. Me lembro que vai mudando as letrinhas, assim, aos pouquinhos. Tá, então, daí, já que esses não cristãos... Ele descobre que o capitalismo aqui é o canal. Não, falando sério agora, o final dessa história é muito interessante porque, claro, ele lida com a questão de que o Super-Homem nessa história não é norte-americano, ele é soviético, né, cara? Tem toda ele caiu na Rússia, né? Na Ucrânia? Na Ucrânia, né? Caiu na Ucrânia. Aí depois o ponto. Aí quem acaba basicamente adotando, criando ele trazendo toda a fibra moral e a moralidade dele ao Stalin, né? Mas é o Estado Soviético. É o Estado Soviético. Cara, e esse material aqui, por que eu acho ele interessante? Lá no final, principalmente. Agora é um spoiler, né? Porque não spoiler, só tem 15 anos. Alerta de spoiler. É que no final o que se dá a entender é que toda essa história aqui, ela se passa em uma pré-cripto.
E o que acontece aqui, na verdade, é uma pré-Krypton. Krypton vai se originar dessa realidade. Olha, Cara, sacanagem. não, pois é, mas eu achei muito interessante o final que o Mark Millar deu, assim. Por mais que a gente ache sacanagem, mas isso aqui é uma pré-Krypton. Depois vem toda a dinastia do Zell e tal, aquela coisa toda e pum. Por isso que é uma sociedade avançada, cara, era comunista. Por isso que eu trouxe essa edição aqui. Eu já, cara, acabei com a minha munição aqui agora. Agora, conclusões? Quer fazer Conclusões, né? Não viu? Conclusões. Eu acho que... Formato Super-Homem de Jesus Cristo. Mas todo mundo sabe a história de Jesus Cristo. Não tem nenhum coroninha aqui. Eu nem da religião sou. Nem religião. Tá, mas aí. Vamos então começar aqui pelo único que tem uma vivência assim católica mais forte entre nós. Tá. Rodrigo Revelante. O Nazareno de Santa Maria. Cara, Rodrigo, conclusão. Conclusões. Super-Homem é o último filho de Deus ou Jesus Cristo é o filho de Cristo? Eu acredito que há semelhanças entre os dois. Eu ainda tenho minhas dúvidas se essa concepção foi dada no início, né, da história. Foi planejado. Foi planejado. Pra mim, me parece muito mais natural que simplesmente se aproveitou o sucesso do personagem e elementos que foram criados, alguns na origem, outros foram criados depois e se expandiu a história, né? Claro. Esse é o meu entendimento. Mas eu concordo contigo nesse ponto. Eu acho que eles foram vendo as mecânicas que se podia utilizar. Claro, eu concordo com as duas teorias. A do Diego, de que foi inconscientemente levado à religiosidade, todo o embrião do personagem, e aí os autores e editores começaram a enxergar aquele embrião e foram lapidando até chegar a essa versão mais aperfeiçoada. Minha conclusão é que tanto Super-Homem quanto Jesus Cristo têm similaridades em essência, né? A gente já conversou sobre isso antes do programa acontecer e agora enquanto o programa está acontecendo. Acredito que o Jerry Siegel e o Joe Shuster ambos criaram o personagem com um inconsciente conectado fortemente na religiosidade, tanto que o Super-Homem tem 3 versões. A primeira versão foi daquele cara maligno, o Reino do Super-Homem. O Reino do Super-Homem, né, cara, bem interessante porque se dá o entendimento de que o Shuster e o Siegel, eles estão amadurecendo a ideia. Eles criaram o primeiro protótipo, o Super-Homem maligno, né, que tinha uma pegada mais da filosofia do Nietzsche, do Hilbermensch, aquele cara... Ele é quase um cientista... Ele não é tanto... Mas não tem a pegada do Super-Homem do Nietzsche, não. Cara, eu tava lendo um dos artigos aqui, o cara fez alguns comparativos que eu achei meio interessante, do tipo, o cara que o Deus está morto, o cara que toma o poder e faz aquilo que ele quer independente porque não vai ter uma consequência divina maior, assim. Não, o que eu entendi ali é que o cara que... Ou eu, né? Mas o cara que concebe que Deus está morto, ele está independente e ele não teria o interesse em tomar o poder. Isso, exatamente. Então, aí é que ele não é... É, isso aí. Eu que não entendi. Não lembrava. Eu não lembrava. Me defendeu bem, tá bom. Enfim, então, nesse primeiro conceito, né, cara, ele entra com uma questão mais pessoal. No segundo revisionismo, ele já é um cara mais próximo do que o Super-Homem, só que ele só é um cara muito forte, com cabelos negros e que combate o crime. Falando do Action Comics? Tô falando das versões do Super-Homem de antes de ser a oficial da Action Comics 1. E na versão oficial, né, cara, que ele é o Super-Homem em essência. Mas essa construção, cara, acredito, conversando com os meus colegas de banco aqui, é que foi lapidada no inconsciente, ela veio do inconsciente, mas deixou as brechas para se aperfeiçoar e é o que é hoje, né? E, em essência, a gente trouxe essas histórias para mostrar o Super-Homem que é altruísta e se sacrificou, assim como o Jesus Cristo que veio com um papel e se sacrificou, fez do verbo se tornar carne, né? Que isso ficou evidente no filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Então essas similaridades são muito potentes e, como eu já havia falado, eu acho que ele tem duas tônicas muito poderosas, que é Moisés e o Jesus Cristo. E o Neil. E o Neil. Esse eu vi depois. Na verdade, tudo isso é uma preparação para uma Faz sentido. Eu acho que o Super-Homem, ele une o poder destruidor do Velho Testamento e o poder do amor do Novo Testamento. Por isso que ele tem uma imagem dele que não é assim. Ele tá com a mão assim.
uma imagética dele que ele tem uma mão fechada e uma mão aberta. Acho que é por isso. Quando ele destrói o templo, por exemplo, lá os caras... Ele tá sendo o Velho Testamento ali, Jesus. Jesus Cristo. Sim, que acho que pode-se dizer que foi o primeiro arrobo de agressividade dele, que era um cara tão pacífico, né? Não se pode dizer isso, porque tem uma parte da vida dele aí que só lendo Cavalo de Troia você vai descobrir. Cavalo de Troia. J.J. Benítez. Que ele viajou no tempo e encontrou Jesus Cristo. Bah! Tu nunca leu? Não, nunca li. Tem que ler, cara. Ele viajou no tempo, é real oficial, é projeto dos Estados Unidos. Que viagem. Não vou. Agora fiquei curioso. Cavalo de Troia. É uma série de... Cara, até fazendo um adendo ao teu comentário, eu quero falar uma coisa. Tu falou da mão destruidora do Velho Testamento e a mão acolhedora do... Acolhedora e amorosa do Novo Testamento. Moisés veio numa época em que o povo era muito pouco evoluído, era mais agressivo. Todos aqueles mandamentos foram mandamentos feitos para... Claro, são éticos até hoje, né? Porque a gente não evoluiu muito, não. Mas eu digo, não matarás, aquela coisa e tal, porque era o que o povo precisava seguir na época. Uma bandalheira, né? Tava uma bandalheira, entendeu? Então, tipo, ele veio preparar a humanidade. E o Super-Homem veio, ele foi o cara que trouxe ao limite. E o Jesus Cristo veio trazer a redenção, né? Então, a redenção através do amor. Então, acho que o Super-Homem personifica essas duas coisas, assim, divinamente. Eu acho que ele vem ocupar, mesmo que inconscientemente, Rodrigo, um espaço do mito que estava vazio, porque as religiões de matriz cristã acabaram com a mitologia, embora tenha criado a sua, mas que não é encarada como mitologia. Claro. Aí vem a literatura e começa a ter aquele germe ali do mito, tem as revistas pulp e começa a tomar forma, e o Super-Homem faz aí a transição do pulp pro super-herói, mito moderno. O super-herói é o mito moderno. É o mito moderno, exatamente. E aí funde tudo, é a síntese da cultura ocidental. O Super-Homem é demais, cara. É demais. Indicações. Indicações de leitura? De leitura. Cara, livros, leitura, missa, horário da missa. Começa contigo, Rodrigo. Cara, eu vou indicar o último livro que eu li há 6 anos atrás. Sobre as aventuras eróticas, né? Pô, não é uma história de honra, não é? Cara, deixa eu ver. O pior que do assunto eu não me lembro agora. Super-Homem, cara. Super-Homem eu li uma história, cara, até eu não tenho ela, eu li na loja aqui. Que era. Não vou lembrar agora o nome da história. Depois vai aparecer a imagem aqui. Que é o Super-Homem com a legião do. Eu sei qual é. É aquela que ele perde os poderes que o sol tá vermelho, né? Não. Do Gary Frank, não é? Ele viaja, se não me engano, ele tem um contato com a Legião. É recente, é dos 952 ali. É um capa dura. Não me lembro agora. Não é um que eles estão passando um problema lá, que tem uma liga xenófoba? Isso, exatamente. Isso é xenófoba. Sim, é o Super-Homem e a Legião dos Super-Heróis. Acho que o Gary Frank. É o roteiro do Jeff Jones. É bem bom essa história, fechadinha e tal, não tem continuação, pra quem tem pouco tempo. 50 páginas. Eles vêm. 100 páginas, não, sei 100 lá. páginas, eles vêm resgatar esse Salvador, né? Porque eles estão lá com uma Liga da Justiça no futuro que é xenófobo, quer expulsar todos os alienígenas, estão prendendo. Sim. E eles vêm trazer o Super-Homem pra dar aquele... ele perde os poderes, que eu me lembro agora. Porque eles estão com... Spoiler. Estão com o solar preso e o solar tá deixando o sol vermelho. E o Super-Homem... Tu não leu essa? Não li. Passou batido. É muito legal. Ele perde os poderes, tem que lutar sem poderes. Lutar na ele mão. Ganha até o anelzinho aqui pra voar. Da Legião aqui. Legal. Divertida a história. É boa. O que tu indica, Diego? Não, tu. Eu fecho. Deixa eu ver o que eu posso indicar que tem a temática do Super-Homem. Além de tudo que tu mostrou, né? Eu mostrei bastante coisa aqui. Cara, assim, acho que do que a gente tem aqui no acervo da loja, uma coisa bem interessante, assim... já mostra que daí você já vem comprar. Isso, o que o Diego puxou agora por Granizado Super-Homem, é um material magnífico, cara. É um material magnífico, o Granizado Super-Homem. Eu indico ele, até eu sei que, até vou falar uma coisa agora que é um pouquinho mais redundante, mas, por exemplo, assim, ela é um material que é bom o cara ter uma certa bagagem de Super-Homem pra pegar todas as referências ali. Muita bagagem, entendeu? Eu falei certa pra pegar leve. Mas tu tem que ter muita bagagem pra pegar tudo que tem ali. Tem muita referência da Era de Ouro, Prata, né, Bronze,
e por aí vai, tem muita coisa da mitologia do Super-Homem, mas se tu for ler ela só como uma história, só uma história, um fio condutor básico, ela é excepcional, cara, ela é linda, o Super-Homem tá morrendo. Ele precisa preparar a morte dele, deixar algum legado, alguma coisa para poder partir em paz, sabendo que a raça humana ainda vai conseguir se proteger e ter aquela coisa toda. É o altruísmo acima do pessoal. Então é uma história que eu indico e é fenomenal. Quer deixar a casa arrumada. Quer deixar a casa arrumada antes de embarcar. Aí finalmente ele dá um jeito nos Kandorianos, né? Ele dá a vida dos Kandorianos, cara, que eu achei legal. Aí agora ele não, pra não ter concorrência, agora ele libera os Kandorianos. O Super-Homem é foda, né? Super-Homem é super foda. Quando ele é foda, ele é super foda. Ele é super foda. Cara, uma das coisas que eu acho mais foda é quando ele cria um mundo, assim. Que ele cria um mundo, né? Ele cria um mundo e o mundo vai ganhando vida. Sozinho e tal. Pá, tá ali, tem muitas coisas. Sem querer causar polêmica, né? Mas dizem que o Grande Morrison copia o Alan Moore. Sim, que o Dr. Manhattan criou ele fica parecendo um pouco o Dr. Manhattan, né? Mas tudo bem, não quero causar... Pô, eu posso ter entendido errado, né? Indica. Eu vou indicar esses livros aqui, ó. Muito bom. Matei o Super-Homem. O Super-Homem. Ele falou que ia morrer. Que vai aparecer aqui, vocês vão ver tudo em laranja. Ô, Rodrigo, eu vou só apontar, daí tu bota ele grandão. Tá. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, escritor português, já falecido. E A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Jesus Cristo interpretado pelo William Dafoe, o Duende Verde, agora vai voltar, né? Vai voltar, os caras estão tudo voltando. Jesus voltou, por que o Duende Verde não pode voltar? Pode voltar, né? Que justiça. Esses dois livros, eles são uma obra de ficção, né, obviamente, assumidamente de ficção, e eles trazem uma visão bem humanista do Jesus Cristo. E o Evangelho aqui, do segundo o Super-Homem, que é... Essencial. Ter e ler, como gosta de falar, o Abel, tem que ter e tem que ler. Tem que ler. E A Paixão do Super-Homem também, que é A Morte do Super-Homem. Indico isso aí. Mas o Super-Homem não tem a ver na lógica, isso aí é mais difícil de conseguir, né? Sim. Mas as coisas são difíceis que são boas, quando tu consegue, fica legal. É que o gostinho é melhor, ó. Às vezes não também. Pode ser, essa aqui foi a primeira versão que saiu com a capa metalizada. Tinha um decalque pra botar, vinha uma faixinha de luto. Vinha a faixa de luto que o cara colocava aqui e tal. Eu tive Stitch. Tinha várias coisas. Tinha a réplica da Action Comics número 1, tinha uma revista com um monte de adesivo e pôster dentro. E tinha o transfer pra te colocar na camiseta. Que era esse aqui, né? Que era isso, cara, com esse S, só que né, em energia, assim, explodindo e tal. É isso aí, muito legal. Uma época que não tinha internet e foi um marketing violento, né? Foi um marketing violento, veiculado no mundo todo, né, cara? Isso aí foi uma coisa fortíssima. Tem no Jornal Nacional falando. Rogerinho, até no Jornal Nacional. Até no Jornal Nacional, cara. Até no Fantástico. Fantástico. É verdade. Então eu gostaria de agradecer Rodrigo Revelante pela sua participação. Eu agradeço o convite, espero participar mais vezes aí. Tá convidado. E a minha, eu agradeço. Gostaria de agradecer aqui do Isabel Jornaleiro, da Casa de El. Muito obrigado por vocês terem cedido as suas preciosas horas da manhã de domingo. E vindo aqui mostrar seus rostinhos lindo e alavancar a minha audiência. Tá certo, espero que o pessoal tenha curtido. Eu espero que o conteúdo oferecido aqui para vocês tenha ficado legal e a gente quer falar sobre mais tópicos interessantes como esse mais vezes e falar disso. E se vocês quiserem botar aí embaixo, fazer esse paralelo aí, digam quem é a Maria Madalena do Super-Homem, quem é o Judas, quem é o Paulo, quem é o Pedro. Quem é o Paulo, quem é o Pedro. Ponham aí, Mateus, façam as observações. O Mateus é o próprio Clark Kent, né, cara? Se for ver, o Clark Kent é Superman, super foda. Né? Super foda. Então tá, muito obrigado, gurizada. É isso aí. Até o próximo. Valeu. Depois de 10 anos para que o filme do Batman de 89 fosse, ganhasse corpo, porque depois da série de 66 o personagem ficou bem desacreditado. Esse cara, antes de chegar a ser um produtor executivo dentro da Warner, o que ele fez, cara? Ele queria dar um curso de história em quadrinho na universidade onde ele fazia faculdade. E o reitor, obviamente, não queria aceitar, porque para ele, quadrinho era um veículo de mídia de massa, uma coisa importante, ok, mas o cara falou assim, não vai me convencer de que o quadrinho é uma mitologia moderna para colocar ele como curso dentro da minha faculdade. Cara, sabe como é que ele ganhou o cara? Ele chegou assim, não, tudo bem, ok, mas eu posso, antes de tomar negativa,
Já posso fazer uma observação? Claro. O senhor poderia me falar, o senhor sabe a história de Moisés?